Parabéns! Parabéns porque você chegou até aqui e olha, eu estou muito feliz por você e estou muito feliz por mim. Esse é o meu ministério de evangelização, então eu fico feliz de estar conseguindo chegar até você, de você vir acompanhando essa série do Evangelho de Jesus Cristo escrito por João. E se você chegou agora, tem problema nenhum. Senta, fica à vontade, vem conversar comigo e depois você assiste os outros episódios já publicados aqui no canal do YouTube. O 1, o 2 e o 3. Todos os domingos eu publico aqui um episódio novo e nós vamos passear em todo o Evangelho de João, até o último versículo do último capítulo, entendê-lo, buscar a sua interpretação. A centralidade do Evangelho de João é tratar principalmente do lado espiritual, a espiritualidade de Jesus Cristo. Desde quando ele estava aqui, por que ele chegou, por que ele morreu, por que ele ressuscitou e desde quando ele fazia parte de todos os planos da criação. Então, eu estou muito feliz com isso. Não se canse, não desanime, continue buscando, continue crescendo, continue indo em busca de mais conhecimento. Nos outros episódios, depois, se vocês puderem, comenta aqui o que vocês estão achando de ouvirem, de lerem, de saberem palavras em hebraico, em grego, em aramaico, suas traduções para o português, o que elas significavam, as interpretações dos evangelhos. Então, faça parte desse canal. Eu te convido, porque no momento que você faz parte, que você se inscreve, que você ativa o sininho, que você curte, que você compartilha, você também é um membro desse canal evangelizando, levando o conhecimento e a palavra de Deus até mais longe e até mais pessoas. Então, parabéns por tudo isso, parabéns pela sua decisão e parabéns por estar seguindo junto conosco aqui nessa série. E olha, agora a gente vai abrir a nossa vinheta, no finalzinho dela tem o meu e-mail, qualquer dúvida, comentário, pode mandar lá. Os que eu tenho recebido, eu tenho respondido e eu vou ter um enorme prazer de responder você também. E não esquece, curte logo agora, que de repente lá no final passou, esqueceu, aconteceu alguma coisa e foi. Mas se você não gostar, eu tenho certeza que você vai lembrar de tirar o curtir, colocar o descurtir e não vai ter problema nenhum também. Mas eu acho difícil disso acontecer. Então, vamos em frente, buscando mais conhecimento e ó, estou muito contente de te ver por aqui de novo. Vamos então agora ler dos versículos 19 ao 34 do capítulo 1. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza? Se não é o Cristo, não é Elias e nem o profeta. Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Agora então, vamos entender um pouquinho
sobre todos esses versículos que nós lemos? Qual é a importância? Bom, primeiro, para quem está chegando agora, esse João ao qual os fariseus se dirigiram perguntando quem ele era, se ele era Elias, se ele era o profeta, se ele era Cristo, este João não é o João autor do Evangelho de João. Este João é João Batista, filho de Isabel, primo de Maria, que é mãe de Jesus. Então, este João, que foi interrogado pelos fariseus, que caminhava no deserto, que evangelizava no deserto, que já pronunciava a vinda de Cristo no deserto, este é João Batista, primo de Jesus Cristo. Porém, quem escreveu o Evangelho é um outro João, que é o João, discípulo de Jesus. Eu já expliquei isso nos outros episódios, mas se você estiver chegando agora, como eu disse, não há problema nenhum, senta, escuta, aproveita, enriquece o seu conhecimento, então vale a explicação novamente. Na série anterior, a 3, nós lemos no versículo 18 que João, ele escreveu assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. João, ele mesmo diz que Jesus Cristo, ele era o próprio Deus aqui na terra, né? Ele se revestiu de homem, ele veio como homem, ele veio em carne e osso, como eu já disse aqui, e ele era o próprio Deus. Nunca ninguém havia visto Deus, mas Jesus veio para a terra e nos apresentou quem é o nosso Pai. Embora Jesus Cristo ele tenha vindo como um Filho divino e como o próprio Deus, ele veio submisso ao Pai. Jesus Cristo ele veio para fazer a vontade do Pai. Mas Jesus também disse e mostrava que fazer a vontade do Pai era o seu próprio alimento. Jesus se alimentava, se fortalecia, caminhava e crescia debaixo dos olhos do Pai. Ele mesmo sendo o Pai, ele mesmo sendo Deus, aqui ele se vestiu como filho, ele se comportou como filho, submisso e alimentado, exatamente por estar fazendo e dizendo aquilo que o Pai mandava. Então, isso é uma inspiração para nós. Nós que dizemos ser filhos de Deus, temos que pensar a respeito disso. Porque Jesus Cristo, ele veio como filho. Ele veio não só nos mostrando quem é Deus, como João mesmo disse, ninguém havia visto Deus, até que vimos Jesus, e Jesus nos mostrou quem é Deus. Porém, Jesus nos ensina como é ser filho. Então, quando nós dizemos, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, nós temos que nos perguntar então o seguinte: o Filho de Deus esteve aqui, isso é comprovado, vários documentos testificam isso. Eu sou filho de Deus. Jesus também foi filho de Deus enquanto esteve aqui na terra, se comportou como filho. O meu comportamento, ele está sendo um comportamento de filho? De um filho submisso? De um filho obediente? De um filho dependente? De um filho que aceita? De um filho que tem fé? Eu estou agindo como filho porque Jesus, ele não só veio para nos mostrar Deus, mas ele também veio para nos ensinar o que é ser filhos de Deus. Então, ele mesmo diz que fazer a vontade do Pai era o seu alimento. Do que nós estamos nos alimentando? Das nossas vontades? Das vontades dos outros? Ou das vontades do Pai? Que filho nós estamos sendo? Eu acho que vale essa pergunta, vale essa reflexão, aonde cada um vai ter suas respostas, cada um vai identificar aonde não está se comportando como filho e cada um vai também identificar em si qual é o alimento que está se alimentando. Se é o mesmo alimento que Jesus mesmo disse que era o que ele se alimentava, da palavra do Pai, da vontade do Pai, dos caminhos do Pai. Então, a gente precisa pensar, quando nós dizemos, eu sou filho de Deus. Ok, que tipo de filho você está sendo? O tipo de Jesus ou o tipo que você quer ser? A gente precisa refletir sobre isso. E a gente vê então no versículo 21, os fariseus que foram interrogar João Batista, perguntam então para ele, bom, já que você não é Cristo, você é quem? Você é Elias? Por que que os fariseus perguntaram para João, sabendo que o nome dele era João, se ele era o Elias?
Porque lá em Malaquias, o último livro antes do Novo Testamento, e quem foi Malaquias? Malaquias, ele foi um profeta levantado por Deus depois do exílio da Babilônia, e ele profetizou para o povo de Judá. Lá no livro de Malaquias, nós vemos no capítulo 4, no verso 5, escrito o seguinte: o capítulo 4, então, de Malaquias fala: o dia do Senhor. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles. Diz o Senhor dos Exércitos, abre aspas, não sobrará raiz ou galho algum. Mães, para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Abre aspas de novo. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos, das ordenanças que lhe dei em Horebe para o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Vejam bem, na continuidade dos estudos a gente vai entender isso. Malaquias, ele é o último livro da Bíblia, na arrumação da Bíblia, é o último livro do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, todo ele aponta para Cristo, mas viria o Messias. Deus já havia dito isso lá em Gênesis. Ele avisou a serpente, né? A serpente, na verdade, ela foi a primeira pessoa a ser né? Um animal ao qual o diabo ele se apoderou a ser evangelizado. Porque Deus disse a ele em Gênesis, quando o pecado então entrou na terra, Deus disse o seguinte: então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Porque este, o descendente da mulher, este lhe ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus aqui já estava falando com a serpente, o animal ao qual o diabo usou, né, para a entrada do pecado, ele já estava avisando sobre o Salvador, que ele esmagaria a cabeça da serpente. Então, Satanás, ele já sabia que viria o Salvador, ele só não sabia quando, ele só não sabia de qual ventre. Daí a gente vê que Caim mata Abel. Por quê? O Satanás, ele se usou de Caim para matar Abel. Ele viu virtudes em Abel. Tanto que, quando vai dar a oferta, Deus aceita a oferta de Abel e nega a oferta de Caim. E Caim, então, mata Abel. Por que isso? Porque tudo isso já era espiritualmente as mexidas de Satanás. Ele olhou e viu virtudes em Abel. Falou, esse deve ser o cara que vai esmagar a minha cabeça. Então eu vou acabar com ele. E aí então Satanás, ele se usa de Caim para acabar com Abel. E aí a gente vê vários outros, mas a gente agora está estudando o livro de João, então vamos voltar para o livro de João. E quando então entra o pecado, era isso que eu queria dizer, a primeira pessoa a ser evangelizada, a saber do evangelho, a saber das boas novas, foi o próprio Satanás, quando ele estava se utilizando da serpente para a entrada no mundo. Ele teria que se utilizar de algum animal, né? Eu também não consigo muito imaginar uma serpente falando comigo. E eu já vi alguém dizendo assim, mas também, né, Eva foi muito inocente, porque como ela não parou em nenhum momento para pensar, a serpente não fala? Como é que essa serpente está falando? Bom, eu não sei muito bem como isso se deu, como tem muitas coisas na Bíblia que a gente não consegue compreender. A gente compreende exatamente aquilo que Deus permite e que acha necessário e valioso que nós saibamos. Mas vamos pensar o seguinte, no jardim do Éden só havia Adão e Eva. Então, Satanás, ou ele ia usar um animal, ou ele ia usar o próprio Adão ou a própria Eva. De certa forma, ele não deixou de usar Eva através da serpente.
Ele tinha que usar alguma coisa. Só tinha bichos, plantas e 2 pessoas. Então, ele tinha que usar algum animal, ele usou então a serpente. Bom, mas aí a gente vê então que Malaquias, ele profetiza, ele diz essas palavras do Senhor, avisando que antes do temível dia do Senhor, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Nós ainda não vivemos esse dia temível do Senhor. Nós já estamos vivendo alguns sinais, como ele mesmo diz aqui. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos seus filhos para os seus pais. Isso é uma realidade que nós já vemos hoje. Muitos pais se voltando contra seus filhos e muitos filhos se voltando contra seus pais, né? Pais matando filhos, filhos matando pais, enfim. Bom, aí então os judeus, os fariseus, eles pensavam que já que João Batista estava no deserto, avisando que aquele que viria para salvar já estava entre eles e eles não o conheciam ainda. Ele estava batizando com água. Malaquias disse, né, profetizou, repetiu as palavras do Senhor, dizendo que viria o profeta Elias, né? O profeta Elias, ele foi arrebatado, ele já tinha passado pela terra. E aí então Malaquias diz que o profeta Elias viria. E aí por isso eles perguntam, e sabe que você não é Cristo, você é quem? Elias? Ou seja, o espírito de Elias está sobre você? E João então diz, não, eu também não sou Elias. Aí eles perguntam, então quem é você? Você é o profeta? E que profeta é esse que eles estavam perguntando? Porque vejam bem, não existia o Novo Testamento. Eles só conheciam até o Antigo Testamento. O Novo Testamento estava sendo construído com a vinda, com a chegada de Jesus, com a evangelização, com o ministério de Jesus, estava sendo construído o Novo Testamento. Então, o que todo mundo tinha, inclusive Jesus, era o Antigo Testamento. Então, vamos entender. Ele já disse, eu não sou Cristo, ou seja, eu não sou o Messias. Então, você é Elias? Não, eu também não sou o Elias. O espírito de Elias não está sobre mim. Bom, já que você também não é o Elias, você é quem? É o profeta? Vamos entender, então, quem é esse profeta? Lá em Deuteronômio, no capítulo 18, a partir do versículo 14, disse assim, a gente está aqui na época de Moisés. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Tanto que Moisés, ele é que subia ao monte, que falava com Deus e que descia para falar com o povo, porque o povo dizia, não, Moisés, vai você, porque a gente tem medo. O povo tinha medo de ir até Deus, então Moisés subia e descia com as palavras do Senhor. O Senhor me disse, eles têm razão, levantarei do meio de seus irmãos um profeta como você. Porei minhas palavras na sua boca e ele dirá a vocês tudo o que eu lhe ordenar. Se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Bom, quando então os fariseus perguntam a João Batista, se João Batista é Elias ou se João Batista então é o profeta, era deste profeta aqui que eles estavam se referindo. Porque Deus disse que levantaria dentre os seus irmãos, dentre os judeus, um profeta que ele então falaria as palavras de Deus. E o que João estava fazendo, João Batista estava fazendo no deserto? Estava dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino do Senhor. Então, por isso eles ficam na dúvida se João Batista era um desses 3 personagens. E aí então, cansados de perguntarem, você é isso, é aquilo? Aí João Batista ele responde com as palavras de Isaías. Quem foi Isaías? Isaías foi um profeta. É o profeta mais messiânico que tem no Antigo Testamento. Ele foi o que mais falou sobre Jesus, não dando nome. A igreja, inclusive, foi o grande mistério todo o tempo do Antigo Testamento. Né? Isso Deus guardou, como a gente costuma dizer, né, as 7 chaves.
O Satanás em nenhum momento imaginava sobre a igreja. Ele sabia que viria alguém para esmagar sua cabeça. E ficou de olho em várias pessoas. Moisés foi outro, que ele tentou matar. Quando o faraó, então, ele dá aquela lei para matar todos os meninos, ele já estava sendo usado pelo próprio Satanás. Mas Moisés foi salvo lá no cestinho e ainda foi criado pela filha de Faraó. Então, aonde Deus quer salvar e quer botar a mão, não há Satanás, não há maligno, não há inimigo que consiga. Porque nada nesse mundo e nem no mundo espiritual tem mais poder e autoridade do que o nosso Deus. Mas Moisés também já era um indício, uma sombra de Jesus, mas ainda não era o Messias, ainda não era Jesus. Mas Satanás também tentou acabar com ele, mas não conseguiu. Né? Deus protegeu ele bem protegidinho e ele teve essa linda missão de tirar o povo de Deus da escravidão do Egito. Assim como Jesus teve a linda missão de nos tirar da escravidão do pecado. Por isso a gente já vê aí algumas coisinhas que eu estou mostrando para vocês, que Moisés já era a sombra de Cristo, o Antigo Testamento todo já era a sombra de Cristo, até que Cristo então vem e se revela. Né? Já era a indicação. Por isso que a gente chama de sombra, né? Então Moisés retirou o povo da escravidão do Egito. Jesus retira o povo da escravidão do pecado. Faraó maltratava o povo judeu ao extremo. E o pecado maltrata o povo de Deus ao extremo. Então Moisés, um salvador do povo de Deus. Jesus Cristo, um salvador dos filhos de Deus. Amém. Então, vamos continuar. João Batista, então, ele responde com as palavras de Isaías. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. E ele já anunciava, Isaías 43. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Por isso que João Batista responde exatamente isso. Porque ele já estava dizendo o seguinte, aquela profecia de Isaías, há 700 anos atrás, sou eu. Eu sou aquele que clama no deserto. Eu sou aquele que anuncio. Olha, quando a gente quer que as pessoas saibam alguma coisa, né? Não querendo comparar aqui de maneira alguma Jesus a um produto, pelo amor de Deus. Mas você tem um negócio, você tem uma empresa, você tem um produto, o que você faz? Para que as pessoas cheguem até o seu produto, cheguem até a sua loja, cheguem até a sua empresa. Você faz um anúncio. João Batista era esse cara. João Batista estava já anunciando, estava propagando, estava avisando. Gente, é chegada a hora. O Messias está chegando. Era isso que ele fazia. Ele anunciava, porque como é que você vai comprar alguma coisa se você não sabe que existe? Ninguém comprou Jesus, tá? Não é isso, pelo amor de Deus. Eu estou só fazendo uma comparação aqui de anúncio, de propaganda, né? Então, João já estava avisando, as pessoas já estavam ficando alertas, né? Abrir o caminho reto para o Senhor. Ou seja, as pessoas sendo avisadas, porque Jesus não chegou de surpresa. O tempo todo já havia o anúncio que um dia ele chegaria, só não sabiam quando. E aí, João já está avisando, galera, ele já está aqui. Atentem-se, abra os olhos, presta atenção. Ele já está no meio de vocês e vocês não estão nem reconhecendo. Então, se liga, percebe, porque ele já está aqui. João Batista era esse que Isaías falou 700 anos antes de Cristo, Isaías 40, versículo 3, que teria uma voz que clamaria no deserto, anunciaria, faria propaganda de que o caminho reto do Senhor estava sendo aberto e que o reino dos céus já estava próximo. E aí, então, qual o significado, né? Porque perguntaram, então, por que você batiza? João Batista, ele batizava as pessoas no Rio Jordão. Ele batizava com água. E qual era o simbolismo de batizar com água? Quando a pessoa, ela se era batizada com água, ela estava anunciando espiritualmente que o desejo dela era obedecer a Deus. Que o desejo dela era ser salva e ter fé no Messias, no Cristo, aquele que estava, como João Batista dizia, já ali entre eles. Não estava sendo reconhecido, mas o reino dos céus já era chegado. Então, isso significava ser batizado com água. Significava eu dizer o seguinte, eu quero obedecer a Deus. Aquilo que a gente falou no início. Eu quero que a vontade do Pai seja o meu alimento. Eu creio
no Messias que está vindo. Esse era o significado do batismo com água. Era um anúncio. Como hoje a gente é batizado nas águas, significa o quê? O velho homem, ele fica debaixo da água. E quando ele sai da água, ele é um novo homem, uma nova criatura. E então ele recebe o Espírito Santo. Porque só quem pode batizar com o Espírito Santo é Jesus, mediante a nossa declaração de fé. Quando nós declaramos de todo o nosso coração e com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor e, consequentemente, o nosso Salvador. Mas nessa época, Jesus ainda não havia se declarado, mas João já estava anunciando, fazendo a propaganda, dizendo, olha, chegou a hora. E aí Jesus, então, começa logo em breve o seu ministério da salvação e da reconciliação. Glória a Deus. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O mundo, na Bíblia, muitas vezes significa a hostilidade do ser humano para com Deus. E desde sempre, o sacrifício de animais, ele era a expiação para a purificação, ou seja, a expiação a gente pode entender como o ato para que as pessoas pudessem se purificar, para que as pessoas pudessem pagar pelos seus pecados. Por isso o sacrifício de animais ele era feito. Era a forma de que Deus ele fez com que os homens compreendessem, né, que havia necessidade de se purificarem para poderem adorar ao Senhor. Então, quando eles ofereciam um sacrifício, um animal, um cordeiro, tinha também a pomba, dependendo às vezes da família que ela tinha menos poder aquisitivo, ela oferecia um animal mais barato, digamos assim, né? Então, aquele sacrifício era uma maneira de expiar, de purificar os seus pecados, os seus erros, né? As suas hostilidades contra Deus, os pecados que as pessoas cometiam contra Deus. Então, por isso, a partir de Jesus, os sacrifícios de animais terminaram. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Todos aqueles que seguem a Jesus, todos aqueles que creem em Jesus e que buscam fazer como Jesus ensinou, como ser filho, obedecer, ter a obediência ao Pai, cumprir a vontade do Pai como seu próprio alimento, são salvos. Então, por isso, os cristãos, eles não precisam mais exercer sacrifícios de animais para a purificação dos seus pecados. E aí João então disse, olha, este é o Cordeiro de Deus. Este é aquele que tira o pecado do mundo. E por isso, eu sempre me emociono muito quando eu penso nisso, e por isso Jesus, ele se sacrificou. Ele se entregou para os próprios sacrifícios. Por isso, ele não foi capturado. Ele mesmo disse, eu não fui capturado, eu não fui pego, eu não fui preso. Da minha própria vontade, eu me entreguei. Para que eu fosse o sacrifício vivo, o sacrifício, o cordeiro em sacrifício, manso, humilde de coração, sem pecado, que me entrego agora e faço então essa minha troca de sangue com vocês. Carrego os seus pecados. Purifico o seu espírito. Aqueles que em mim creem são novas criaturas, recebem o meu Espírito Santo e estão purificados. Mas aí você vai dizer, mas a gente às vezes peca, erra, mas o segredo é arrependimento. Todo aquele que mesmo que erre, reconheça o seu erro e se arrependa, uma vez que crê em Jesus Cristo, que é uma nova criatura, que tem o Espírito Santo de Deus habitando, sendo o templo vivo do Espírito Santo, Deus diz pra gente assim, tá bom, filho, você se arrepende e eu aceito o seu arrependimento e toca em frente. Vamos lá, busca ser melhor, se aperfeiçoe, busque o crescimento espiritual, controla a tua alma e sacrifica a tua carne como sacrifício vivo ao Senhor, assim como Paulo nos ensina. E aí, então, chegando aqui já nos últimos versículos, então João deu o seguinte testemunho, ou seja, João testemunhou aquilo que ele viu. Eu vi o Espírito, Espírito com letra maiúscula, sempre na Bíblia, Espírito com letra maiúscula se refere ao Espírito Santo de Deus, ao Deus Espírito Santo. Eu
vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito o seguinte, abre aspas, aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Agora, vamos ver uma coisinha aqui. João disse, eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. Por que João Batista não o teria reconhecido? O que será que João Batista quer dizer com isso? Vamos voltar lá em Isaías. Agora, Isaías 53. Olha só. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha, está falando de Jesus, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Então, quando João diz, eu mesmo não o teria reconhecido, se não fosse aquele que me enviou ter me dito isso, isso e isso, como nós já lemos aqui. Porque Jesus, ele se passava como uma pessoa comum. Ele não tinha qualquer majestade, formosura, belezura. Ele não tinha mais dinheiro, pelo contrário. Ele era filho de um carpinteiro, filho de Deus, mas aqui na terra, dado a José, marido de Maria, mãe de Jesus, a missão de criar Jesus Cristo. E José, sendo carpinteiro, ensinou ao filho o mesmo ofício. Então Jesus, ele veio como um homem simples. Ele não veio como um filho de rei. Ele já era o filho do rei e ele já era o próprio rei. Ele veio como uma pessoa simples. Ele não veio vestido de majestade, né? Quando ele entra em Jerusalém, ele entrou num burrico, ele não entrou numa carruagem. Enquanto os fariseus andavam de carruagens, né? Andavam todos bonitos e bem vestidos e bem, né? Todos cheios de formosura, digamos assim, ele era um homem simples. Então, Deus é um homem simples. Deus não é um homem sofisticado. Ele é muito sofisticado no amor. Ele é muito sofisticado na forma de amar. Ele é muito sofisticado no perdão. Ele é extremamente sofisticado na misericórdia. Ele é extremamente sofisticado no amor incondicional. E antes de nós terminarmos então esse episódio, eu queria só dar uma voltadinha lá em Elias, quando diz que no temível dia do Senhor, Elias voltaria. A gente vê lá em Apocalipse, não quero entrar em Apocalipse agora, a gente está estudando o livro de João, mas para que possamos ter esse entendimento, a gente vê em Apocalipse, no capítulo 11, no verso 3, diz o seguinte, darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1270 dias vestidos de pano de saco. Não vamos entrar agora em Apocalipse, mas no capítulo 11 de Apocalipse trata das duas testemunhas. Então, existe os estudos onde uma dessas duas testemunhas provavelmente será Elias. E mais uma outra testemunha, mas aí a gente não vai entrar agora nesse estudo de quem pode ser, de quem pode não ser. Mas o fato é o seguinte, que também não muda a fé de ninguém. Isso é só uma maneira de entendimento da teologia. Existe o pré, existe o meso e existe o pós-tribulacionismo. O que é isso? São posições teológicas. Algumas pessoas acreditam que a igreja, quem é a igreja? Aquele que crê em Jesus Cristo, o corpo de Cristo, como Senhor e Salvador. Então existe teologicamente a interpretação do pré-tribulacionista. O pré-tribulacionista, ele acredita que Jesus Cristo, ele virá e dos céus ele chamará a igreja. Primeiro, ressuscitarão os mortos que creem em Jesus, os corpos ressuscitarão e subirão aos céus ao encontro de Jesus. E depois aqueles que estiverem vivos. Ou seja, Jesus Cristo não permitirá que a sua igreja passe pela grande tribulação.
A igreja ela é retirada do mundo. Aqueles que creem em Jesus Cristo, eles são retirados antes que chegue a grande tribulação. Os mesotribulacionistas, eles acreditam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Ou seja, 7 anos a grande tribulação, quando der então 3 anos e meio, a igreja ela será arrebatada. Jesus retirará a igreja do mundo e aí então virá o dia do julgamento final. E o pós-tribulacionista, ele acha o seguinte, essa teologia que entende dessa maneira, ela entende que este momento será após a tribulação, que todos nós passaremos juntos aqui a grande tribulação e que quando todos os anos da grande tribulação eles se terminarem, chegarem ao fim, a igreja então será arrebatada e aqueles que não creram em Jesus serão então julgados, que são os ímpios. Mas isso, gente, é apenas interpretação teológica. A Bíblia, ela não fala sobre isso. Existem estudos e indicações, se vocês querem saber o meu posicionamento, pelos estudos que eu já fiz, eu vou pelo posicionamento do pré-tribulacionismo. Eu vou pelo posicionamento de que Jesus Cristo, ele vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. E qual é esse temível dia do Senhor? Eu, Patrícia, entendo o seguinte, vou voltar lá em Malaquias. Eu, Patrícia, entendo da seguinte forma, mas cada um faça o seu estudo, né? E vai interpretando, né? Porque a teologia é muito grande, é muito vasta, é muito complexa, né? É uma matéria que você pode nascer estudando ela, vai morrer estudando ela, e não falta assunto. Então, Malaquias diz o seguinte, lá aquele capítulo que nós lemos, o 4:5 diz: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Quando eles perguntam a João Batista se ele era o profeta Elias, e ele diz, não, eu não sou Elias, o que nós vemos até hoje é que o grande e temível dia do Senhor, ele ainda não chegou. O grande e temível dia do Senhor é o fim, é o julgamento. Vou colocar aqui para vocês é o seguinte, eu até ouvi isso há umas 2 ou 3 semanas atrás de uma amiga minha, ela é da religião católica. Eu, inclusive, costumo dizer, gente, que eu não tenho religião, tá? Eu até aprendi com a missionária Edmeia Williams, se vocês não a conhecem, sigam, uma mulher de Deus maravilhosa. E ela diz assim, eu não sou evangélica, porque o meu nome nem é Eva, nem é Angélica. Eu achei isso maravilhoso, porque eu sempre dizia, eu não sou evangélica. E agora eu me apoderei da brincadeira dela. Eu não me chamo nem Eva, nem Angélica, o meu nome é Patrícia. Então, eu tenho muito cuidado com a palavra religião. Jesus Cristo, ele não veio aqui e impôs religião alguma. O que ele disse é o seguinte, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus. Eu estou aqui desde o início de tudo, antes de todas as coisas, eu já era quem eu sou. Ele diz várias vezes, eu sou. Então, ele não veio aqui e colocou igreja católica, igreja evangélica, kardecismo, umbanda, candomblé. Ele não veio aqui e colocou nenhuma religião, nem nenhuma seita, nem testemunha de Jeová, nem budismo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o Deus, eu sou o Filho de Deus. Ele abriu mão da sua própria divindade. Então eu tenho muito cuidado com religião. Mas respeito todos aqueles que têm as suas, tá? Eu sou cristã. Então você é o quê? Eu sou cristã. Eu não sou da igreja Y, X ou Z. Eu sou cristã. Eu acredito na palavra de Deus, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito no Deus Pai, eu acredito no Deus Filho, eu acredito no Deus Espírito Santo. Mas tem uma coisa que a gente escuta muito, e é o que eu estava dizendo que eu escutei umas 2 semanas atrás de uma amiga minha, que ela é da religião católica. E ela disse assim, Patrícia, afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus. E eu falei, é verdade, todos os caminhos levam a Deus. E é verdade, gente. Todos os caminhos levam a Deus, mas nem todos os caminhos levam para o reino dos céus, para a eternidade e a convivência com Deus. Entende? Porque todos nós seremos julgados no temível dia do Senhor. Existe o dia do Senhor, que é o Shabat, né, em hebraico, que é o sábado. O sábado deveria ser guardado para o dia do descanso, aonde nada se faria a não ser adorar o Senhor. Então, existe também o temível dia do Senhor. Malaquias diz aqui,
né, ele profetizando, falando o que Deus o usou para falar, que viria o grande e temível dia do Senhor, ele enviaria o profeta Elias, né? Se vai vir o próprio profeta Elias, se vai vir o espírito de Elias sobre alguém no temível dia do Senhor, nós vamos ver isso depois. Eu não quero estar aqui para ver. Eu acredito, como eu disse, no pré-tribulacionismo, então eu acredito, pelos meus estudos, que Jesus Cristo ele vai arrebatar a igreja dele antes da grande tribulação. Mas respeito cada interpretação teológica. Essa é a minha. Ponto. Sem problema algum. A minha e de tantas outras pessoas, e tem o meso e tem o pós, e está tudo bem. Isso não muda nada, isso não muda a palavra de Deus, entende? Afinal de contas, se fosse para todo mundo ter certeza de quando seria, Deus teria dito. Ele não disse por alguma razão. E eu acho que é para que nós estejamos prontos todo dia. Porque ele mesmo disse, eu não sei quando eu virei. Mas o Pai é quem sabe. Jesus ele vai voltar, mas ele vai voltar quando o Pai mandar. E isso tem uma história linda, que o próprio casamento judaico, ele mostra isso, mas um outro dia eu conto aqui para vocês. Senão vai ficar muito longo e se eu me esquecer é só me cobrar lá por e-mail ou nos comentários que eu conto depois. Então, todos os caminhos realmente levam a Deus, porque todos nós iremos a julgamento. Mas nem todos. A palavra de Deus diz que nem todos serão salvos. E eu acho que por isso Jesus ainda não voltou. Porque é o tempo para que a palavra dele chegue aos quatro cantos da terra, para que todos ouçam e que ele consiga, através de nós, evangelizando. E por isso eu digo tanto que é importante. No momento em que você evangeliza, no momento em que você pega um canal desse e que você curte, que você compartilha, você está fazendo parte de um ministério da evangelização. Você pode chegar para Jesus e falar assim, olha, de algumas formas eu estou evangelizando, inclusive essa, né? Inclusive essa de compartilhar um vídeo de conhecimento da sabedoria milenar que é a palavra de Deus. É uma maneira de evangelizar e de salvar pessoas, porque realmente, nem eu tenho dúvidas, a própria palavra ela diz isso, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levarão a Deus. Todos nós passaremos pelo nosso julgamento. Todos nós. Todos nós teremos um acusador e teremos um advogado de defesa e intercessor. Que o que a palavra de Deus diz é que Jesus é o nosso intercessor. Jesus é o nosso advogado de defesa diante do trono de Deus. E o acusador, a palavra de Deus também diz isso, que o acusador é o Satanás. Ele vai estar lá no dia do nosso julgamento, apontando todos os nossos erros e as nossas falhas. Mas aqueles que creem e têm Jesus como seu Senhor e Salvador, terá Jesus Cristo para ser o seu advogado de defesa. Deus ouvirá pelo próprio Filho divino a nossa defesa e a nossa salvação. Então não tenham dúvidas de que todos os caminhos levarão a Deus, porque todos, sem exceção, serão julgados. E a palavra de Deus diz que nem todos conseguirão ser salvos. Então eu deixo essa mensagem para você, para que você reflita, que você pense como aquilo que eu disse no início do vídeo. Jesus, ele veio para nos apresentar quem é Deus e para nos ensinar o que é ser filho. Antes de você dizer, eu sou um filho de Deus, antes de você dizer, eu sou uma filha de Deus, pense e reflita se você está agindo e sendo como um filho de Deus, da maneira em que o próprio Deus esteve aqui como filho e nos ensinou a ser. Viu? Então, essa é a minha palavra e o meu estudo para você nesse episódio 4. Domingo que vem, teremos o episódio 5. Fiquem comigo. Parabéns por vocês que permanecem, que já estão aqui. Bem-vindos àqueles que estão ouvindo pela primeira vez. Não percam os outros episódios. E até domingo que vem. Uma excelente semana, abençoada por Deus. Reflitam e meditem todos os dias nisso. Eu estou sendo um filho de Deus? Eu estou sendo aquele que eu digo que sou? Eu estou fazendo aquilo que eu digo que sou deveria estar fazendo? Amando o meu próximo como a mim mesmo? Aumentando o amor por mim mesma para que eu possa amar o outro? Perdoando os meus pecados para que eu possa ter perdão para dar para as pessoas? Sendo carinhosa comigo, carinhoso comigo, atencioso comigo para que eu possa ter carinho e atenção para dar para o outro? Porque Jesus disse isso. Então tudo é a partir de nós. Só seremos bons se formos bons conosco. Como ser bons conosco? Se inspira em Jesus. Não tem erro. É sem falha. Viu? Então, olha. Um beijo carinhoso. Fica com Deus e até domingo que vem. Tchau.